E agora a gente vai fazer a relação, né? Entre a tolerância, a dependência e a síndrome de abstinência, né? Como é que esses três efeitos dos opioides eles se relacionam. Então vamos lá. Ó. No estado de tolerância, ou seja, quando o efeito começa a diminuir, o que é que o paciente precisa? Aumentar a dose, e aumentando a dose ele vai ter também a euforia, né? Que a gente viu que também gera dependência. Então a euforia, o grau de tolerância, a necessidade de aumentar a dose, tudo isso vai levar ao quê? A dependência, tá certo? Ou seja, a necessidade de aumentar a dose para atingir o mesmo efeito, ele é importante para gerar dependência. Principal responsável pela dependência são os analgésicos que estimulam os receptores Mi no sistema mesolímbico e no sistema dopaminérgico. É na ligação dos receptores Mi nesses sistemas os principais detentores da dependência dos opioides, tá certo? Também tem alguns fatores relacionados, né? Além da ligação no receptor propriamente dito, algumas características psicológicas, também alguns fatores socioeconômicos também estão envolvidos. Tá? Mas do ponto de vista fisiopatológico, é a ligação em receptor Mi, principalmente aqueles que estão distribuídos nesses dois sistemas, né? O mesolímbico e também o dopaminérgico, os responsáveis pela elevada dependência dos opioides. Então vamos lá. Síndrome de abstinência. Então a gente entendeu que o opioide tem um grau de tolerância elevado. Se aquele opioide, além de um grau de tolerância elevado, ele também tem uma afinidade muito grande com receptores Mi, ele tem uma chance maior de produzir dependência. É o caso da morfina, por exemplo, tem essas duas características. Ele tem um grau de tolerância elevado e, ao mesmo tempo, se liga em receptores Mi, ou seja, ele é a molécula perfeita para causar dependência. Síndrome de abstinência. Então, na síndrome de abstinência, nós temos que a morfina vai inibir a atividade da adenilato ciclase. A tolerância, a gente viu que vai reverter essa inibição, ou seja, vai haver a necessidade de uma dose cada vez maior. E quando a gente retirar a morfina, né, no caso aí, a morfina do tratamento, o que nós vamos observar é o quê? É um aumento da adenilato ciclase, que antes era inibida pela morfina, ela vai voltar à sua atividade normal, mas em virtude da tolerância, nós vamos ter também um aumento da proteína quinase C, que vai, de certa forma, estimular a adenilato ciclase. Ou seja, nós temos duas formas, duas fontes para aumentar a atividade da adenilato ciclase. E como ela vai estar uma atividade muito maior do que estava antes do tratamento, com a retirada, o paciente vai experimentar de quê? Irritabilidade, perda de peso, febre, midríase, náusea, diarreia, insônia. Todas essas reações elas vão acontecer. Geralmente é um ciclo de 3 dias. Né? O ciclo da síndrome da abstinência é um ciclo de 3 dias e essas reações elas acontecem escalonadamente. Então vejam só nessa imagem aqui. Ó. O estágio 1 são aquelas reações que acontecem em até 8 horas depois que o paciente para de usar. Então o paciente tem muita ansiedade e também ele fica precisando, ele fica pedindo muito pelo uso do fármaco. Né? Fica realmente com a dependência física. No estágio 2, é quando passa de 8 horas que estava usando o opioide até 24 horas, né, durante o primeiro dia. Então, o paciente continua com ansiedade, naquele dia o paciente tem muita insônia, distúrbios gastrointestinais, rinorreia, ele tinha miose, né, constricção pupilar, o contrário disso é o quê? É midríase, ou seja, lembrando que isso tudo é resultado do efeito ainda maior da adenilato ciclase. Agora ele tem o desbloqueio pela morfina, por exemplo, e tem também ativação ainda maior pela proteína quinase C. Estágio 3, desde as 24 horas que estava usando, né, o opioide, até 3 dias de uso, o paciente vai ter taquicardia, lembrando que os opioides causam bradicardia, tem náusea, tem vômito, hipotensão se transforma em hipertensão, né? A constipação se transforma em diarreia. Veja que vários desses efeitos da síndrome da abstinência, na verdade, são os efeitos contrários das reações adversas dos opioides. O paciente tem febre, o paciente tem calafrios, tremores musculares, pode ter convulsão, espasmos musculares. Esses são efeitos mais tardios, né? Acontece aí depois de 24 horas, chegando até
3 dias depois que terminou o uso com o opioide.